Você já se perguntou o que realmente faz de Warren Buffett um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos? A maioria pensa que é sobre fórmulas secretas ou planilhas complexas, mas a verdade é muito mais profunda e está totalmente ligada à nossa mente. Hoje, vamos mergulhar na psicologia por trás da filosofia de Buffett e descobrir como você pode aplicar esses princípios, não apenas nos seus investimentos, mas na sua vida. Fique comigo, porque o que vou te contar pode mudar completamente a forma como você vê o dinheiro. A primeira grande lição de Buffett é sobre o temperamento, não o intelecto. Ele costuma dizer que, para ser um bom investidor, você não precisa ser um gênio da matemática. O que você precisa é de estabilidade emocional. Pense nisso. O mercado financeiro é uma montanha-russa de emoções. Medo quando tudo está caindo. Ganância quando tudo está subindo. Buffett nos ensina a nos distanciarmos desse ruído. Ele não age com base no pânico ou na euforia do momento. Em vez disso, ele mantém a calma e a racionalidade. Imagine que você está num supermercado e o seu produto favorito entra em promoção. Você fica feliz e compra mais, certo? Agora, por que no mercado de ações, quando as ações de ótimas empresas ficam mais baratas, as pessoas entram em pânico e vendem? Essa é a mentalidade que Buffett combate. Ele vê as quedas do mercado não como uma crise, mas como uma liquidação, uma oportunidade de comprar empresas fantásticas por um preço de banana. É ter a coragem de ser ganancioso quando os outros estão com medo. E por falar em ganância, vamos ao outro extremo. O medo de ficar de fora, ou FOMO, Fear of Missing Out. Você vê todo mundo falando de uma ação que está subindo sem parar e sente aquela coceira, aquela vontade de entrar na onda para não perder a festa? Buffett ignora completamente isso. Ele tem o que chama de círculo de competência. Ele só investe naquilo que entende profundamente. Se ele não entende de tecnologia, ele não investe em empresas de tecnologia. Não importa o quão populares elas sejam. Ele prefere perder uma oportunidade que não entende do que perder dinheiro em algo que ele não domina. Essa disciplina nos leva a outro pilar psicológico: a paciência. Vivemos na era do imediatismo. Queremos resultados para ontem. Mas Buffett joga um jogo diferente, o jogo do longo prazo. Ele disse uma vez: o mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Ele não compra uma ação pensando em vendê-la na semana que vem. Ele compra pensando em ser sócio daquela empresa por décadas. Ele entende que a verdadeira riqueza é construída lentamente, como plantar uma árvore e vê-la crescer ao longo dos anos, não como uma aposta de cassino. Pense na história da Coca-Cola. Buffett começou a comprar ações da empresa em 1988, depois de uma grande queda do mercado. Muitas pessoas achavam que a marca estava em declínio, mas ele viu uma empresa incrível, com uma marca global poderosa, vendida a um preço atrativo. Ele comprou e segurou. Décadas depois, esse investimento se multiplicou inúmeras vezes. Não foi um truque de mágica. Foi a combinação de análise racional, coragem para ir contra a manada e uma paciência de monge. Outro aspecto psicológico fundamental é a humildade. Buffett admite abertamente seus erros. Ele não tenta parecer infalível. Essa humildade o mantém com os pés no chão e aberto a aprender. Muitos investidores deixam o ego dominar. Eles se recusam a admitir que uma decisão foi ruim e acabam segurando uma ação perdedora por tempo demais, esperando que ela se recupere. Buffett, por outro lado, é rápido em reconhecer um erro e cortar as perdas se necessário, aprendendo a lição para não repeti-la no futuro. A humildade é uma proteção contra a teimosia, que pode ser fatal nos investimentos. Então, como podemos aplicar tudo isso? Primeiro, antes de investir, invista em você mesmo. Estude, leia, entenda no que está colocando seu dinheiro. Defina seu próprio círculo de competência. Segundo, desenvolva sua inteligência emocional. Aprenda a reconhecer o medo e a ganância em si mesmo e não deixe que eles ditem suas ações. Quando o mercado estiver em pânico, respire fundo e lembre-se da liquidação no supermercado. Quando todos estiverem eufóricos, seja cético e cuidadoso. Terceiro, tenha um horizonte de tempo longo. Não olhe a cotação das suas ações todos os dias. Isso só vai gerar ansiedade. Pense como um dono de negócio, não como um especulador. Você está comprando um pedaço de uma empresa real, com pessoas, produtos e potencial de crescimento a longo prazo. E por fim, seja humilde. Você vai cometer erros? Todo mundo comete. O importante é aprender com eles
e não deixar que seu ego custe caro. A filosofia de Warren Buffett é, no fundo, uma filosofia de vida. É sobre ser racional, disciplinado, paciente e humilde. Não é sobre encontrar o próximo grande atalho para a riqueza, mas sobre construir valor de forma consistente e sólida ao longo do tempo. É entender que o maior risco não está no mercado, mas dentro de nós mesmos. Controlando nossas emoções, podemos tomar decisões muito mais inteligentes, não só com nosso dinheiro, mas em todas as áreas da vida. Espero que essa visão sobre a mente de Buffett tenha sido útil para você. Quando Warren Buffett olha para um investimento, ele não começa perguntando quanto aquilo pode subir. Ele começa perguntando algo muito mais desconfortável. O que pode dar errado aqui? Essa pergunta simples cria uma distância enorme entre Buffett e a maioria dos investidores. Enquanto o mercado é treinado para buscar retorno, Buffett é treinado para evitar erro fatal. E isso muda completamente a forma como ele pensa risco. Para Buffett, risco não é volatilidade. Risco não é o preço cair amanhã. Risco é não entender o que você comprou. Robert Hagstrom bate muito forte nesse ponto. Buffett só joga jogos que ele entende profundamente. E tudo que está fora desse círculo é automaticamente ignorado. Isso não é arrogância, é humildade intelectual. Buffett sabe que o mundo é complexo demais para alguém dominar tudo. Então ele faz o oposto do que a maioria faz. Em vez de tentar aprender um pouco sobre tudo, ele escolhe aprender muito sobre poucas coisas. Esse é o conceito do círculo de competência. Não importa quão grande ele seja, o que importa é saber exatamente onde ele começa e onde ele termina. A maioria das pessoas nunca define isso. E por não definir, acaba entrando em áreas que não entende, movida por hype, manchetes e pressão social. Buffett vê isso como suicídio financeiro. Agora, aqui entra uma das partes mais mal compreendidas da filosofia dele. Buffett não tenta prever o futuro. Isso é contraintuitivo, porque todo o mercado gira em torno de previsões. Previsão de crescimento, previsão de juros, previsão de recessão, previsão de eleição. Buffett ignora quase tudo isso. Não porque ele acha irrelevante, mas porque ele sabe que é imprevisível. Em vez disso, ele foca em coisas estáveis. Modelos de negócios simples, demanda previsível, vantagens competitivas claras, gestão racional. Ele prefere o óbvio entediante ao complexo brilhante. E aqui surge um conceito central do livro. Buffett busca empresas com vantagens competitivas duráveis, o que ele chama de fossos econômicos. Um fosso é aquilo que protege o negócio da concorrência. Pode ser marca, pode ser escala, pode ser custo, pode ser hábito do consumidor. Quanto mais largo o fosso, mais previsível é o futuro do negócio. E previsibilidade reduz risco. Isso explica por que Buffett prefere empresas que parecem chatas. Jornais, seguros, bebidas, bancos. Nada disso parece revolucionário, mas exatamente por isso, essas empresas sobrevivem por décadas. Agora, vamos falar de um erro comum. Muita gente acha que Buffett compra empresas baratas. Isso é meia verdade. Buffett não compra barato. Ele compra com margem de segurança. Essa diferença é crucial. Comprar barato pode significar comprar algo ruim. Comprar com margem de segurança significa pagar menos do que o valor real. Para Buffett, valor e preço são coisas diferentes. Preço é o que você paga. Valor é o que você recebe ao longo do tempo. O mercado confunde os dois o tempo todo. E essa confusão cria oportunidades. Quando o mercado entra em pânico, os preços caem mais rápido do que o valor real dos negócios. É aí que Buffett age, não porque ele é otimista, mas porque ele é racional. Um exemplo histórico ajuda a fixar isso. Durante grandes crises, empresas sólidas são tratadas como se fossem frágeis. Não porque seus fundamentos mudaram, mas porque o medo domina as decisões. Buffett entende esse padrão psicológico. Ele sabe que o mercado, no curto prazo, se comporta como uma multidão emocional. E multidões exageram. Elas exageram no otimismo e exageram no pessimismo. Buffett se posiciona exatamente contra esses extremos. Quando todos estão confiantes demais, ele desacelera. Quando todos estão com medo demais, ele analisa com calma. Isso exige uma coisa rara: autocontrole. Hagstrom dedica uma parte importante do livro para explicar que Buffett construiu uma disciplina quase inabalável. Ele não reage ao barulho. Ele não se deixa contaminar por manchetes. Ele não se compara com os outros. Comparação é veneno no mercado,
porque ela te força a agir fora do seu tempo. Buffett joga um jogo diferente. Ele joga um jogo sem placar, diário. Enquanto a maioria quer saber quanto ganhou hoje, Buffett quer saber se tomou uma boa decisão. Esse foco na decisão, e não no resultado imediato, é uma das maiores lições psicológicas do livro. Resultados de curto prazo mentem. Boas decisões podem dar resultados ruins, temporários. Decisões ruins podem dar resultados bons, por sorte. Buffett sabe disso. Por isso ele não muda de estratégia com facilidade. Agora, vamos entrar em um ponto que separa amadores de profissionais. Concentração. O mercado ensina que diversificar é segurança. Buffett discorda. Para ele, diversificação excessiva é proteção contra a ignorância. Isso não significa apostar tudo em uma coisa aleatória. Significa concentrar capital nas melhores ideias, aquelas que você entende profundamente. Buffett acredita que grandes oportunidades são raras, e quando aparecem, você precisa agir com convicção. Espalhar dinheiro em dezenas de ideias medianas é uma forma elegante de ser medíocre. Mas atenção, essa abordagem só funciona se você for extremamente seletivo. Buffett passa muito mais tempo dizendo não do que dizendo sim. E aqui entra outro ponto psicológico poderoso. Buffett aceita ficar inativo. Ele não sente necessidade de estar sempre fazendo algo. Ele sabe que não agir também é uma decisão. Isso vai contra o ego humano. A maioria das pessoas quer provar que está ocupada, que está fazendo algo, que está sendo produtiva. Buffett não tem esse problema. Ele espera. Espera pela oportunidade certa. Espera pelo preço certo. Espera pelo momento em que o risco é menor. Essa paciência é uma vantagem competitiva invisível, porque o mercado recompensa quem age rápido, mas pune quem age sem pensar. Buffett prefere perder oportunidades a perder dinheiro. Essa frase resume muita coisa. Agora, perceba como tudo isso se conecta. Círculo de competência, margem de segurança, vantagens competitivas, controle emocional, paciência, concentração. Nada disso é técnico demais. Mas tudo isso é psicologicamente difícil. O livro deixa claro que Buffett venceu porque construiu um sistema mental que elimina decisões impulsivas. Ele não tenta ser brilhante. Ele tenta não ser estúpido. E isso no longo prazo é extremamente poderoso. No próximo trecho, vamos avançar ainda mais fundo. Vamos conectar esses princípios com a psicologia do comportamento humano. Entender por que a maioria falha e como Buffett explora exatamente essas falhas. A partir daqui, o foco deixa de ser apenas investimento e passa a ser comportamento humano em estado puro. É exatamente daí que a próxima parte continua. Psicologia, tempo e a vantagem final. Se existe um ponto em que a filosofia de Warren Buffett se torna realmente desconfortável, é aqui. Depois de entender princípios, de falar sobre risco, de falar sobre paciência, de falar sobre disciplina, chegamos à parte que quase ninguém quer aceitar. Buffett não venceu porque fez mais. Ele venceu porque fez menos. Melhor, a maior parte das pessoas acredita que sucesso é resultado de ação constante. Decidir rápido, reagir rápido, mudar rápido. Buffett construiu sua vantagem fazendo exatamente o oposto. Ele desacelera em um mundo acelerado. Robert Hagstrom deixa isso claro quando aborda um dos pilares finais da mentalidade de Buffett, o valor do tempo. Para Buffett, o tempo não é inimigo. O tempo é um aliado silencioso. Enquanto a maioria tenta ganhar dinheiro, Buffett tenta deixar o dinheiro trabalhar sem interferência. Isso exige algo extremamente raro: confiança na própria análise. Porque o maior inimigo do longo prazo é a ansiedade de curto prazo. O mercado é uma máquina de gerar ansiedade. Notícias diárias, oscilações constantes, opiniões conflitantes, especialistas gritando certezas. Buffett se protege disso criando distância. Ele não consome informação para reagir. Ele consome informação para entender. Essa diferença muda tudo. Enquanto muitos investidores vivem presos ao chamado ruído do mercado, Buffett vive focado no essencial. E o essencial para ele é simples. O negócio continua forte, a vantagem competitiva permanece, a gestão continua racional, o valor intrínseco está intacto? Se a resposta é sim, o resto é barulho. Agora entra um ponto psicológico profundo. A maioria das pessoas associa movimento com progresso. Parar parece fracasso. Esperar parece perda de tempo. Buffett reprogramou completamente essa lógica. Para ele, esperar é uma estratégia ativa. Ele usa uma analogia famosa, inspirada no beisebol. Buffett diz que investir é como estar parado com um taco na mão.
esperando o arremesso perfeito. Você não é penalizado por não rebater, só é penalizado quando rebate errado. Mas a maioria das pessoas bate em qualquer bola. Por quê? Porque o ego odeia ficar parado. O ego quer provar que está certo, quer participar, quer agir. Buffett entende que o ego é um péssimo conselheiro financeiro. Por isso, ele constrói sistemas que reduzem a influência do ego. Ele evita comparações, evita ranking, evita pressão externa. Ele mede sucesso com critérios próprios. Esse é um ponto-chave do livro. Buffett não joga o jogo da aprovação social. Ele não se importa se parece errado por anos, desde que esteja certo no final. Isso exige uma força psicológica enorme, porque parecer errado machuca o ego, machuca a identidade, machuca a autoestima. A maioria das pessoas prefere estar errada, junto com a maioria, do que certa sozinha. Buffett aceita o desconforto de ser minoria. E aqui entra um conceito que amarra toda a filosofia dele: racionalidade sob pressão. Buffett acredita que o maior risco não está no mercado, mas dentro do investidor. Medo, ganância, euforia, pânico. Essas emoções fazem pessoas inteligentes tomarem decisões estúpidas. Buffett não elimina emoções. Ele elimina decisões emocionais. Ele faz isso com regras claras, princípios definidos e um processo repetível. É por isso que ele não muda de filosofia a cada ciclo. Ele entende que ciclos vêm e vão, mas o comportamento humano se repete. E isso é, talvez, a maior lição do livro. Mercados mudam, tecnologias mudam, produtos mudam, mas medo e ganância continuam os mesmos. Buffett construiu sua fortuna explorando exatamente isso. Ele compra quando o medo está alto. Ele segura quando a euforia domina. Não por coragem cega, mas por clareza mental. Agora, vamos fechar tudo isso com uma reflexão maior. O jeito Warren Buffett de investir não é um método para ficar rico rápido. É um método para não se destruir lentamente. A maioria das pessoas não perde tudo de uma vez. Perde aos poucos, em decisões impulsivas, em apostas mal pensadas, em movimentos feitos para aliviar a ansiedade. Buffett elimina esses erros antes mesmo que eles aconteçam. Ele não tenta maximizar ganhos, ele tenta minimizar arrependimentos. E isso muda completamente o jogo. Esse livro, no fundo, não é sobre ações. É sobre caráter. É sobre quem você se torna quando ninguém está te aplaudindo. Quando o mercado está contra você. Quando o resultado demora a aparecer. Buffett construiu uma vida baseada em clareza, paciência e princípios. E é por isso que o sucesso dele não parece espetacular no curto prazo, mas se torna quase inacreditável no longo prazo. Se você entendeu essa série até aqui, então você já percebeu uma coisa importante. Não é sobre copiar Buffett. É sobre pensar melhor. Não é sobre repetir os investimentos dele. É sobre repetir o processo mental dele. E isso vale para dinheiro, negócios, carreira e vida. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, se essa reflexão te ajudou a enxergar decisões de outra forma, eu te faço um pedido simples. Curta este vídeo. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse tipo de conteúdo profundo merece chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala de atalhos. Fala de estratégia, psicologia e decisões de longo prazo. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vive reagindo demais e pensando de menos. Porque no fim das contas, a maior vantagem competitiva que existe não está no mercado, está na sua mente. E esse jogo, Warren Buffett joga como ninguém.